Boa noite, internautas. Estamos aqui para mais um Radar Aleatório, com a série Vereadores de Porto Ferreira, Legislatura 2025-2028. Hoje seria o segundo episódio da série. Semana passada tivemos a presença da vereadora Thaís, da ONG, certo? E hoje temos a presença do vereador Felipe Lamelas. Está presente na mesa também o Jorge, do estúdio SR, né? E o Felipe Lamelas. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Hoje eu não estou 100% focado aqui em pergunta, porque eu tenho que fazer pergunta e eu também tenho que fazer o controle, porque o Renato não veio. Mas isso faz parte... Se vira nos 30. Aqui é assim mesmo. Se apresente, Paulo. Muito boa noite, então, aos ouvintes do podcast Radar Aleatório, ao Jorge, ao Mourão. Desde já, parabenizar vocês pela iniciativa. O Mourão me conhece já há um tempinho aí, sabe que até pela minha formação na área da comunicação, eu sou um defensor de se criar mecanismos como esse que aproximam a figura do vereador, do político, da discussão com a sociedade, né? Tanto é que em campanha eu já defendi essa ideia participando de lives e tudo mais, então acho muito nobre a iniciativa de vocês. Assisti um pedacinho a semana passada com a minha colega Thaís, né? E uma honra para mim participar hoje com vocês aqui também. A ideia do podcast é aproximar ao máximo o agente político com a população. Eu uso a palavra democratização do acesso à informação. E é uma maneira da população também enxergar que a gente fala de política nos 4 anos e não só no ano da eleição. A gente verifica que, às vezes, a população reclama, né? Os políticos só vêm atrás da gente na época da eleição. Então, a ideia do podcast é aproximar ao máximo com a população para mostrar que a política se faz não só no ano eleitoral, não só no dia de votar, mas é no dia a dia, reivindicando, lutando e tendo conversa com os agentes políticos. Por isso a gente agradece a sua presença aqui. Tanto é que eu assisti que ele falou democratização, você falou desconcentração. Descentralização. Descentralização, tá vendo? A ideia, né, que a gente fala assim, ele usou... Eu tenho medo que, às vezes, a descentralização pode ser também através de monopólio. Uhum. Então, Mas você sabe por que eu falei descentralização? É uma mania que a gente fala, eu sou libertário. Uhum. Então, eu falo assim, eu tenho um meio de pensamento que junta os dois lados. Uhum. Não sei se você já ouviu falar nesse meio aí. Uhum. Surgiu há alguns anos atrás, na verdade, mas é assim, isso sempre existiu. Porém, começou a ficar mais popular, dizendo assim, né? Uhum. Eu não te conhecia, Uhum. não sabia. E assim, eu passei para muito amigo meu também que falou que não sabia nem que você era vereador. Você vê que muita gente não sabe quem são os vereadores da cidade. Exatamente, por isso que é importante esse trabalho, né? Hoje, se você for perguntar, às vezes, para um jovem, ele não vai saber falar nome de mais do que 2, 3 vereadores, né? Então, é importante desenvolver esse trabalho com essa iniciativa. O podcast é um negócio que se tornou muito acessível com a internet, com o rádio, enfim, né? E falando um pouquinho do que o Mourão tinha comentado, esses dias atrás a gente perdeu o Mujica, que é quase que um filósofo político, mais do que um político em si. Só te interrompendo, eu acho que o Mujica é o único socialista, já te falei, que eu respeitava. Ah lá, tá vendo? Mas por Vivia quê? de acordo com o que pregava. Isso, e é isso que eu ia falar. Não tem hipocrisia. Porque ele tinha uma frase que ele falava, o político tem que viver como vive a maior parte da população. Se sentir representado por uma pessoa, né? Então, eu acho que vai muito de encontro com isso. Quando você vive de acordo com a maior parte da sociedade vive, você cria essa aproximação. E aí você não está só a cada 4 anos batendo na porta das pessoas. Você está criando vínculos constantes e contínuos com a população. Então, essa iniciativa é bem importante mesmo. Assim, é o que eu falo para o Mourão. Eu nunca fui contra, mas o que eu sou contra é questão de hipocrisia. Eu não admito a pessoa falar para mim, principalmente um político, que viva o SUS, mas não usa. Uhum. É isso que me deixa fudido.
O cara, ele tem que... Ó, se eu falo para você, é assim que eu ensino a minha filha a não ter hipocrisia. Eu falo, filha, é o seguinte, se uma pessoa chegar perto de você e falar assim, vamos botar um exemplo, que a Nike é o melhor tênis do mundo, mas você olha no pé dela, ela tá usando um Mizuno. Mas peraí, tem algo estranho aí, né? É isso que eu falo para ela, ó, começa a analisar tudo. O que a pessoa fala e os atos dela. É por isso que eu sou muito contra pessoas que falam, pregam, mas não faz nada. É isso que me deixa fodido. O discurso vazio, né? Mas vamos, inicialmente, podemos apresentar o Felipe, né, Felipe? Porque, às vezes, pode surgir uma pessoa que não te conheça, como o Jorge falou. Eu pedi para você dar uma apresentação. Quem é o Felipe? Pessoa e político. Eu principalmente, eu não conhecia. Eu vi que foi eleito, acompanhei todas as pessoas que foram eleitas, mas eu não conhecia. Tem bastante vereador, assim, que eu não conheço. Isso é um sinal muito positivo de uma renovação que aconteceu nessa última eleição. Então, se a gente for parar para pensar, dos 11 vereadores, 7 entraram com um novo mandato. A gente tem um deles que já tinha sido vereador, que está retornando, mas ainda assim, 7 novos vereadores começaram essa legislatura. Entre eles, 2 com menos de 30 anos de idade, que é eu e o Matheus, que vai estar com vocês a semana que vem. Então, quer dizer, em partes, o não conhecer também é fruto desse processo de renovação que foi muito importante. Eu sempre defendi uma das maiores, se não a maior da história da Câmara. Quem manja da história aí é o Mourão, entrava né? 2, 3, não renovava. Exatamente. E eu acho isso muito produtivo. Em vez de ser sempre os mesmos nomes, está começando um processo de renovação desses quadros, né? Então, isso é um ponto muito positivo. E com a força de quem? Justamente com a força da juventude. Então, isso mostra também que a juventude tem se politizado. A gente tem que ver o copo meio cheio, às vezes, também. A gente sabe dos problemas que a juventude passa, que a nossa sociedade enfrenta, mas isso é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que eu acredito que tem cada vez mais acontecido um processo de que as pessoas estão refletindo mais na hora de escolher o seu voto. Lógico que isso não é via de regra, né? Mas eu acredito que tem aparecido essa preocupação, principalmente de setores da juventude. A juventude está puxando essa frente. Então, por isso, é um dos fatores. Existe também uma polarização, né? É normal. A pessoa que não se adapta, nunca gostou, de repente ela entra meio... Entra que nem time de futebol. Meu time tem que vencer. Pior coisa isso daí. Não tem... O time é um só e pela sociedade. Não é 11 jogadores de futebol que a gente tem, é 11 vereadores jogando pela população. Falando em 11, eu ouvi boatos de que eles já querem colocar mais 18 deputados. E falaram também... Aí que é a questão, boato, né? Eu não sei. Esses dos 18 deputados já não é boato, parece que tem... Passou, acho que na comissão, né? Passou na comissão, vai para plenário. E aí falaram que estavam querendo aumentar também vereadores em Porto Ferreira. Mas tudo é possível pela lei, e, de novo, são coisas que, vou falar, são 2 pontos de vista. Lei não é... Não. Do ponto de vista democrático, quanto mais representante você tem no legislativo, mais democrático a sociedade se torna. O grande problema é o gasto. Então, precisaria, no meu entender, o legislativo ser um pouco mais barato do que é. E quando a gente fala legislativo, são todo legislativo. Eu acredito, nós temos um grande problema, é que existe alguns abusos em muitas câmaras, abusos em todas as assembleias legislativas, que é o maior abuso. O grande problema do legislativo está nas assembleias legislativas, né? Quer dizer, nos deputados estaduais, pelo custo, né? E um pouco de abuso, mais do que talvez algumas câmaras, mas o Congresso Nacional, o deputado federal é muito vigiado. Se você sair na rua, quase ninguém sabe o que um deputado estadual faz.
se a gente analisar, mesmo o governo do Estado, eu sempre faço essa pergunta. Então, Felipe, Jorge, o que o Estado, o governador do Estado, traz para nós em Porto Ferreira? Atualmente, O que ele cuida daqui de Porto Ferreira? Que você usa, os seus familiares usam? que eu saiba atualmente, nada. Vamos canal. Não, assim... O bombeiro. É isso que eu tô te falando, né? Mas vamos falar. Botar umas aspas assim. Não, bombeiro. Competências estaduais, Sim, né? Bombeiro, polícia militar, polícia civil. Então a gente fala segurança. Aham. Segurança. Vou puxar a sardinha para minha área e falar educação. Não, a educação, depois a gente vai falar o que é, porque tem uma divisão. Daí, saúde, nada. Ele só manda o dinheiro e se vira. E sempre fala, não tem dinheiro e tal. Não... Daí, na educação... Então, mas aí você também coloca a questão da segurança. Para um policial na rua e pergunta se ele está satisfeito. Não. Mas é isso que eu tô... Por isso que depois a gente vai analisar o custo do governo do Estado e o pouco que ele nos traz. Depois eu vou falar de dinheiro. Daí, na educação. Se você pegar o grosso dos alunos, é a prefeitura. Porque o Estado fica... Vai afunilando, né? O Estado fica com o ensino fundamental anos finais, uma boa parte, porque tem a escola de comércio que tem, o ensino médio praticamente todo, o ensino profissionalizante, que é o Paula Souza, e agora a FATEC. Certo? Então, na educação, quais são os dois grandes problemas que a gente reclama? Não é segurança? Saúde eu acho que está em primeiro e segurança depois. E educação. E às vezes joga a culpa no governo federal ou no governo municipal a segurança. Não. Falta policiais, falta inteligência, né? Falta investimento. Por isso que eu acho que a política tem que ser ajustada. Eu acho que tinha que ser mais um controle municipal. Teria que ter um controle muito maior vindo do município, depois do estado e, por último, o federal. Então, mas o governo federal... Cachorro com muito dono morre de fome. Então, mas aí que eu tô... Daí eu peguei naquele site Gastos do Brasil, então, sei lá, o gasto do governo federal, o gasto do governo estadual e o gasto do governo municipal. Então, arredondando, dá 60% federal, 20% para cada. Eu acho que é muito dinheiro para o governo estadual para pouco retorno. Antes tinha rodovia, antes tinha médico, dentista, tudo era ele que pagava. Agora não. Agora tudo em concessão, privatização. Então, o Estado cobra muito imposto, que nem cobra IPVA. O que a gente recebe do IPVA? Eu só vejo buraco na rua. Não. Mas do município, bem ou mal... Tem um tapa-buraco. Ruim, mas tem. De vez em quando tem uma avenida. Mas ele mandou dinheiro de emenda. É pouco. O grosso, então, por isso que eu vou falar. Nós estamos com um problema muito grande de desperdício de dinheiro. Tanto é que os governos estaduais, tudo eles são bem avaliados. Porque não faz nada. A população não tem consciência. E está tudo quebrado. Não. Você vê, a educação tá boa? Não é educação ruim. Mas o governador recebe aprovação de 70%. Segurança está ruim, recebe aprovação. Você fala, tem alguma coisa errada. Porque a população associa essas duas ao governo federal, ao governo estadual. E o governo federal, ele manda só o dinheiro. Por incrível que pareça, o governo federal... E daí você fala, mas fica mais com o dinheiro lá. Daí tem um dinheiro... Só para te interromper um pouco, que ele precisa ir embora cedo, vamos tentar levar o assunto mais para o município? Que não. Que a gente tá Viu? muito Na longe. verdade, eu vou interromper vocês para retomar minha apresentação também. Porque tá na metade já do podcast. Não, porque quase. a gente costuma ficar aqui, a gente fica aqui 2 Eu horas. sei, então... Aí hoje, como você precisa ir embora mais cedo, falei, a gente tem mais que cedo, tentar ser umas juntar. 9, um pouquinho, sem pressa que também. É que a gente tá querendo mais, eu acho que vamos seguir. Vai interrompendo, desenvolvendo. vai. Bom, enfim, me chamo Felipe, tenho 26 anos, sou nascido e criado em Porto Ferreira, estudei no Mário Borelli, me formei na Unesp em 2020 no curso de jornalismo e agora, recentemente, em 2024, no curso de História. Desenvolvo aqui na cidade, desde 2020, um projeto que foi o meu trabalho de conclusão de curso,
que se chama Porto de Memórias. É um trabalho de resgate da história local através de entrevistas com pessoas que viveram a cidade, que fizeram parte da cidade. Todas as áreas. Saúde, educação, principalmente educação, porque, querendo ou não, é uma área que desperta muita lembrança, muita memória, muita recordação. E em 2024, ano passado, fui eleito com 656 votos, né? Então, até por uma... Qual foi a sua colocação nessa... Eu fui o sexto. Sexto. Eu acho, né? Então, até por uma questão de formação, a minha área de atuação, por conhecimento técnico, inclusive, é na área da educação, uma área que eu me identifico, e de paixão pela área da cultura, que são áreas correlatas. Aí, o próprio trabalho que eu desenvolvi na área de preservação da história local, etc. e tal, se insere dentro desse contexto, né, cultural, educacional, tudo mais. E estou agora também como presidente da Comissão de Educação da Câmara. A Câmara tem 9 comissões internas, que é formada por 3 vereadores, e entre elas nós temos a Comissão de Educação, que avalia todos os projetos que passam pela Câmara antes de serem votados para se tornarem eventualmente leis. Elas passam pela comissão e eu estou como presidente da Comissão de Educação. Aproveitando esse gancho da educação, essa semana, né, foi acho que a primeira votação do projeto de lei da atualização do piso do magistério. Eu queria que você comentasse o que é, o valor, tudo, o quanto que, em termos percentuais, representou no reajuste em relação a 2024, para esclarecer para os professores, para a sociedade, se realmente está ocorrendo essa valorização dos professores da rede pública municipal. Até como professor, Mourão, eu acredito que quem conhece a importância e vive a importância da sala de aula, quando a gente fala de valorização, nunca é um ponto final, né? Você tem que estar em constante aperfeiçoamento. Sim. E, por melhor que seja, nunca é o suficiente também, porque você está lidando com vida, você está formando o futuro da sociedade. Então, nós tivemos na última semana a primeira votação, porque é dividido em 2 votações nesse caso, né? Da proposta de atualização do piso salarial do magistério, conforme prevê uma portaria do Ministério da Educação. No dia 29 de janeiro, o MEC divulgou essa portaria, já com os índices, com o piso, etc. e tal. Uma semana depois, eu dei entrada na Câmara no requerimento que cobrava, então, uma ação do município para a inclusão desse piso. Porque, embora seja um piso de categoria específica, que a gente fala, né, a nível federal, é preciso que o município faça uma legislação, atualize a sua legislação para validar essa atualização. Então, eu fiz esse requerimento, passamos fevereiro, março, abril, na cobrança de que o prefeito devolvesse para a Câmara esse projeto de lei. Ele chegou a 3 semanas e já na segunda-feira a gente colocou ele para votação, depois que passou pelas comissões internas e tudo mais, né? Então, eu acredito que é uma valorização importante, uma atualização importante, mas é lógico que ainda requer, vamos dizer assim, a continuação desse processo de valorização, né? Os professores, agora, eles, quando aprovado, e deve ser, eles irão receber retroativo a 1º de janeiro, esses meses que ficaram sem atualização, conforme também prevê essa portaria do Ministério da Educação. Porém, a gente está falando de 6 meses de atraso, né? Se a portaria saiu dia 29 de janeiro, vamos pensar que em fevereiro isso já podia ter andado. Mas também início de gestão, compete exclusivamente ao prefeito encaminhar esse projeto, né? Então, a gente trabalhou na articulação, na mediação para que isso acontecesse. Eu sou do princípio, inclusive eu esqueci de falar isso na apresentação, eu trabalhei na prefeitura 4 anos, 3 anos e meio. Então, eu conheci o fluxo, os trâmites. Confiança.
trabalhei como comissionado na Secretaria de Promoção Social, numa função que chama Casa dos Conselhos. Eu era gestor dos conselhos municipais. Quando a gente fala de participação cidadã, etc. e tal, isso é o topo da importância, porque é uma instituição que reúne numa mesa como essa sociedade civil e poder público para discutir rumos sobre um determinado problema, uma determinada situação. Então, essa experiência na prefeitura, o conhecimento do fluxo interno, do organograma, da administração, favorece agora com o mandato essa articulação para que a gente tenha esse projeto percorrendo toda essa tramitação interna e otimizando também o tempo, né? Porque se trata de uma matéria que é muito importante, uma pauta muito importante. Essa foi né? sua primeira eleição? Foi a minha segunda eleição. Em 2020, eu estava com 21 anos, saí a primeira vez. Na época, o Mourão acompanhou também essa história. Eu tive 560 votos. Não me elegi por 94 votos na legenda. Ele né? foi assim, ele estava antes do 11º. Eu tive mais voto em 2020 do que 5 dos vereadores que foram eleitos naquela Por ocasião. causa das regras eleitorais, ou isso. seja, ele foi o sexto. É onde eu já acho errado que eu falo, que a pessoa tem que ser eleito quem é votado. Exatamente. Que nem essa. Esse negócio é Hoje sacanagem. houve uma alteração que eu acho, na minha visão, que tornou mais justo. Tanto é que na última eleição, os 11 primeiros colocados foram os 11 que entraram. Na última eleição não aconteceu isso. Mas por quê? Agora tem como se fosse uma cláusula de barreira, vamos dizer assim. Você tem que ter uma X quantidade de votos para ser puxado, que é o 20% do coeficiente. Você viu que o STF está votando, né? Alguma coisa assim? Que dá 500 De votos, eu acho. né? eleição sem partido. A pessoa poder sair candidato sem partido. Sim. Eu Como apoio acontece nos Estados Unidos. Sim, eu apoio. Isso aí eu apoio. O que eu falei é que, vamos supor, aprovando isso, daí tem que mexer na lei eleitoral um ano antes para que as regras sejam diferentes, porque ainda continua do quociente. Por quê? Só para você ter uma ideia. Uma pessoa ficou fora porque ela não atingiu o quociente, né? Uhum. Mas se ela tivesse tido, vamos supor, 500 votos, entraria ela e ficaria de fora uma pessoa com mais votos. Numa legenda aí. Exatamente. Eu fiz, Então, eu fiz o cálculo, ela só não entrou porque ela não atingiu os 20% da causa de barreira. Entendi. Então, ela seria o 15º E teria entrado. E teria entrado. Porém, já é melhor, porque já melhorou cria uma questão de representatividade também. Porque eu, com faz quase 600 em 2020, fiquei de fora, e outros com metade disso. Então é importante Eu acho criar que quem esse fez essa lei mecanismo, né? primária, ele já sabia que não teria muito voto. Por isso que eles inventaram, eles se uniram, né? A gente já não tem tantos votos, vamos manusear aqui um esqueminha para se manter. A gente fala assim, normalmente as leis no Brasil são feitas com causuísmo. Só que depois a população vai aprendendo. Vide a questão da reeleição que está sendo Você tá discutido, entendendo? né? Então, tanto é que eles mudam. Tanto é que criou-se uma lei que exige que uma lei para mudar a eleição tem que ser um ano antes, porque antes mudava na véspera. A toque de caixa. Era na véspera. No Brasil era tudo na véspera. Onde dava certo. Se a gente Ao sabor das circunstâncias, né? Nós tivemos até senador Vione com 6 meses antes. O Brasil é um país, não é para amador. Mas tudo bem. Felipe, aproveitando, só para... Hoje, o piso, ele vai ficar em quanto? Você tem um valor mais ou menos em cabeça? Aproximado? É 4 e pouco? 4.700 ou 600. Exatamente, eu não vou me arriscar a falar. Mas seria assim, próximo de 3 salários mínimos. Isso, exatamente. 3 salários mínimos. Na verdade, o município... Então. Por aí. É que eu falei que talvez é mais que 4,5, mas não é muito, não chega a ser 4 salário mínimo, que seria 6. Isso. O município já estava até um pouco à frente nessa questão, né? Então, só se calculou a diferença para chegar no piso que foi dado agora, né?
Então, é aquilo que eu falei, é um ponto importante. A nível federal, esse recurso vai vir do Fundeb, o município não tem nada que ficar criando empecilho, dificuldade, né? Porque ele é obrigado. É obrigado a repassar isso, né? Porque a turma fala assim, você pode gastar no mínimo 70% do Fundeb, mas... no salário, mas é mínimo. Mas na prática é 100%. Não, mas é que durante muito tempo os prefeitos queriam só aplicar o mínimo. Sim. Com salário. É o mínimo. Por quê? Porque tinha prefeito que queria usar 80% do Fundef para outra coisa e 20% de salário. Então, porque eu falo assim, muitos prefeitos estão gastando 100% do Fundeb com salário. Ué, correto. É correto, porque... Você usa os 25% pro restante, né? E pode investir mais, porque é o mínimo. De novo, é o mínimo 25%. Não é o mínimo. Não é. E não usa. A saúde, por exemplo, é 15%. Que eu vi esse dado. 18 a 20. Tá com 20, 21 mas a já, educação né? já nunca foi... A educação já é difícil chegar nos 25, né? Nossa, eles fazem um malabarismo. Todo ano vira e mexe... Só que mesmo assim, já parou para pensar se 100% da população resolvesse usar o sistema de saúde público? O sistema... Um outro tema importante, a gente pode entrar também, né? Saúde. Que teria assim, nós vamos aproveitar falar da saúde, Jorge, por quê? Nós tivemos, você acompanhou no início do ano, um grande problema de saturação, de inchaço, de mau atendimento, não importa o que aconteceu e por quê. O pronto-socorro foi colapsado. E muitas pessoas ficaram doentes, foram mal atendidas, houve mais complicações para as pessoas, muitas pessoas deixaram de trabalhar, muitas pessoas perderam dinheiro, porque às vezes quando você também falta do emprego mesmo com saúde, às vezes você perde auxílio alimentação, cesta básica, porque em várias empresas privadas o benefício é atrelado à não ausência no trabalho. E o atestado garante o seu salário, mas você perde esses benefícios. O auxílio, inclusive na prefeitura. Você viu o que eu passei. Eu cheguei... Você sabe, eu sou do Corpo de Bombeiro aqui. E eu tive que ir de madrugada para o hospital. Pedra no rim. Fiquei 11 dias, a pedra saiu. Eu fui lá, pegaram a veia, medicamento, mandou embora. Eu tava tão... Você fica tão desucrinado com a remédio, você nem lembra nada. No outro dia, eu falei, puta que eu pariu, os caras não fez nenhum exame de sangue, cara. Se eu tô com o rim bloqueado, você vê o tipo de atendimento. Aí depois você fala, puta merda, olha cada coisa simples que os caras deixam passar. Mas então, queria que você falasse o que aconteceu e qual a perspectiva que a Câmara está enxergando. Por quê? O problema que teve no verão de 2024, 2025 pode se repetir no verão 25, 26. Eu ia falar isso. Eu acho que a questão não está solucionada. O que houve foi um pico de atendimento naquela época e agora esse pico baixou. Mas a qualquer momento pode acontecer de novo esse inchaço e a gente voltar com todos esses problemas, né? Uma coisa que de forma imediata iria amenizar a situação é ampliar de 2 para 3 médicos no pronto-socorro. Hoje, a gente tem 2 médicos que atuam lá se revezando como plantonistas e tudo mais. Se acontece uma emergência, que é o setor vermelho, esse médico ele tem que se deslocar para atender a emergência, prioridade. Lá tem toda uma categorização, o amarelo. O que acontece? Nisso acaba comprometendo um pouco o fluxo dos atendimentos, a sobrecarga, etc. e tal. Porém, isso não é desculpa para não resolver a situação. Porque o hospital, isso é informação da Beth Viana, e, de novo, a experiência faz que, antes que você embarque em alguma narrativa, você vá atrás de averiguar os fatos. Então, fui conversar com o secretário de saúde, fui conversar com a Beth Viana, que é administradora do hospital, para entender os lados. E, às vezes, acontece até um problema de comunicação. Vamos sentar e ver o que cada um pode ceder e tudo mais, né? E, na época, a Beth até relatou que o pronto-socorro tem 2 médicos há 20 anos.
Só que a população de 20 anos atrás e hoje é Então, totalmente não diferente, significa né? porque faz 200 anos que faz uma coisa que tá certo. Não, e eu digo assim, não comporta mais. Valeu por um Sim. tempo, né? Parece que, só para enriquecer, que cidades menores, como Santa Rita, tem mais plantonista Por exemplo, do que Porto Ferreira. não sei se tem mais, mas tem pelo menos os dois. Então, Não, quer não, dizer, parece que tem já está mais. desproporcional, porque a população de Porto é mais que o dobro, ou É, quase o dobro sim. de O dobro Porto de Santa Ferreira, que Santa Rita, né? Só que dentro de... Então, aí é um ponto. Uma coisa que o Mourão sabe, eu bati aqui faz muitos e muitos anos. Porto Ferreira nunca teve uma ambulância de verdade. Ambulância de verdade. Nunca teve. Para atender dentro da cidade. Se você chamar hoje, vai aparecer uma courrier que, se você tiver mais de 1,80 m, você não entra lá dentro. Fecha a porta. Pra você ter noção. E É só o motorista. não tem... Eles vivem pedindo apoio, porque é um cara sozinho. Aí vai pegar uma pessoa. A pessoa, às vezes, está lá com uma desinteria, uma dor de barriga, mas ela não está conseguindo andar direito, precisa de ajuda. O cara não consegue fazer as coisas sozinho. Só que, só até voltando nessa questão. Só mais um médico também não resolve a questão, porque precisa de um enfermeiro, precisa de um administrativo, um auxiliar de enfermagem e tudo mais. Então, o hospital pediu isso para a prefeitura. Olha, a gente resolveria, não precisaria ser 24 horas, que nem os 2 turnos. Vamos selecionar o pico de maior movimento, a gente coloca Pelo o terceiro menos 12 médico, horas. 12 horas, que é o turno de médico mesmo, nesse momento, para desafogar um pouco. Questão da dengue, que estava comendo solta, muitos casos, na minha opinião, pouca efetividade da prefeitura nessa questão do combate à dengue também, outro assunto, né? E isso tudo é uma verdade, só que tem outros problemas que não são imediatos, que nem a questão da dengue. Tem problemas que já estão se pendurando há bastante tempo. Um deles, e nem tudo também é do poder público apenas, a consciência da população de usufruir, em primeira instância, a unidade de saúde de forma preventiva. Você vai para o pronto-socorro numa emergência, numa urgência. Porta de pronto-socorro é isso, urgência, emergência. Qualquer situação antes disso, a rede municipal de saúde, as unidades de saúde devem absorver. E, em grande parte, absorvem. Estou falando que não tem problema. Tem bastante problema. A gente está vendo a questão de falta de médicos e tudo mais, né? Mas o problema é que muitas vezes deixa para um último estágio, né, a ponto de que a pessoa procura direto o pronto-socorro, já sai de lá medicada, tem outras facilidades que às vezes a rede de saúde não poderia dar conta. Isso tudo ajuda a explicar um pouco esse inchaço que o hospital passou. Então, de forma imediata, eu acho que a contratação do terceiro médico e da equipe que compõe, conforme solicitação do hospital, é uma solução para desafogar, mas eu acho que o município tem que pensar em soluções a longo prazo. Então, conscientizar e fortalecer esse vínculo com a unidade de saúde, as unidades de saúde, e eu também sou uma das pessoas favoráveis a reabertura de uma UPA. Não digo 24 horas, né? Mas eu acho que uma unidade de pronto atendimento que plenamente funcione, não só para inglês ver, mas que plenamente funcione, né? Exatamente. Porque foi fechado em 2017, porém não tinha itens básicos de enfermagem como material para o pessoal trabalhar. Então, se for só para ter o nome, não adianta, tem que né? funcionar. Tem que funcionar. Então, se funcionar, eu acho que a longo prazo, né, resolve um pouco a questão. O que eu gostaria, assim, que vocês, vereadores, né, olhassem bem, com carinho, um planejamento da saúde de curto, médio e longo prazo. Que é o que falta na gestão pública no Brasil como um todo. Continuidade. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, por isso que como a gente está discutindo e com as redes sociais cada vez mais, no meu entender, democratizando, descentralizando as informações, eu acredito, sim, que vocês começassem a ver por soluções também de médio prazo e de longo prazo. Precisa de uma UPA? Então, o que eu posso fazer? Então, vamos pensar assim, até o fim do meu mandato legislativo, teria que ter uma UPA funcionando? Não é um prazo exorbitante. E é possível fazer. Precisaria equipar melhor os pronto-atendimento,
Então, vamos fazer dotação orçamentária? Ah, mas da onde nós temos que tirar? Daí a gente sabe que o orçamento, mas ele é a matriz de tudo. Daí nós vamos entrar naquele caso que aconteceu do muro. Daí eu vou relacionar do muro com uma coisa. O prefeito alegava que não tinha dinheiro para investir na saúde. E agora ele chegou com dizendo que estava sobrando dinheiro, devido à suplementação orçamentária, recebeu mais dinheiro do que o orçado, e que ele precisaria fazer uma suplementação para aprovar a construção de um muro de 500 mil. Se ele tivesse investido 500 mil na saúde lá atrás, teria amenizado o problema de várias pessoas. Então, é isso que os vereadores deveriam, e eu gostei do posicionamento, inclusive seu, que acabou questionando e colocando, prefeito, tem outras prioridades. Então, eu queria que você colocasse isso, porque durante muito tempo a gente via que a Câmara chancelava tudo que o prefeito pedia. É como se fosse, na semana passada conversamos com a Thaís, ela falou como cordeirinhos. E eu vejo que essa Câmara está tendo um pouquinho... A Thaís é uma leoa, não é um cordeirinho. Não, mas ela falou assim que... Ela entrou na política... Referenda, exatamente. Mas é isso que eu gosto. Eu incentivo todo mundo a ser candidato. Eu sempre falei. Todo mundo tem que ter a experiência de estar. E o que nós, população, e eu que acompanho bastante política, então é lógico que eu acompanho. Não, você não acompanha, não. Imagina que não, né? Eu acompanho, estou aqui, olho tudo, notícia e tal. Não dou muito palpite direto, mas estou ali acompanhando, e se vê uma coisa... A gente sabe, porque vocês têm um mandato, vocês foram escolhidos e a gente tem que respeitar. E o mais importante que eu vi era isso, essa independência de vocês. Porque no começo a gente via aqueles, vamos cooptar todo mundo, vamos trocar por cargos, por salário, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, mas não é bom para a sociedade. E vocês novos... principalmente o que eu falei, ouvindo vocês nos discursos, vocês têm colocado que, prefeito, nós queremos conversar. Nós não somos contra, nós queremos o melhor para a sociedade. Queria que você falasse desse processo, tanto da questão do muro e de como essa relação que vocês estão tendo com o Executivo, na Câmara, tudo, assim, assim, eu vou falar, esse diálogo, esse embate, essa discussão, não importa a palavra, mas existe uma relação que vocês estão demonstrando uma certa coerência com o eleitor e com a população. Que é o básico, era o que se esperar que todo mundo tivesse essa preocupação. Eu acho que essa postura que vem, não somente, mas principalmente, dessa nova geração que vem se formando, né? A gente teve jovens que entraram, que foram eleitos, é o meu caso, mas a gente teve outros jovens que eventualmente não foram eleitos, mas que mostram também serem pessoas bem intencionadas, com essa visão modificada de que a coisa pública ela requer preparo e não amadorismo, né? Então, eu acho que essa mudança de concepção, ela causa até um certo estranhamento em alguns pontos, né? Porque, como você disse, Mourão, historicamente, às vezes você estava acostumado com essa relação de, não, fica tranquilo, põe debaixo do braço. E aí, quando você cria esse ambiente de autonomia, que lá atrás, né, na criação dos poderes, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, já se pensava que cada um fosse autônomo e um regulasse o outro, né? Causa estranheza, mesmo sabendo que isso é a base do pensamento políco ocidental e tudo mais, diz, né? O que deveria ser passa a ser exceção. Vira surpresa, vira exceção, né? Como que o pessoal lá dentro reagiu no projeto? Como é que chama o rapazinho lá, o Lemãozinho, que foi eleito? O Voltarelli? Eu já vou falar desse daí. Do o Fábio é o meu amigo e foi injustiçado. Foi injustiçado, ele está sendo injustiçado. Vou falar sobre isso. Eu vi por cima lá de um projeto que ele queria fazer uma rua. Ficou conhecido como agora o vereador do Grau. A turma chamando ele. Tem o ditado, fale bem ou fale mal, fale de mim em publicidade de qualquer jeito, né? Mas no caso do Fábio, ele já respondendo, então, ele foi
na minha opinião, injustiçado. Ele vai porque... vir aqui também. Ótimo, então vocês falam que eu elogiei ele. Não, É um cara que tem se mostrado bem atuante, ele senta, inclusive, do meu lado lá na Câmara, né? E é uma pessoa, assim, muito séria, muito preocupado, muito comprometido com o que é correto. Tanto é que nesse projeto dos 500 mil, ele votou contra. Prova maior de que ele está preocupado e atento ao que é certo e ao que é errado, não há, então, né? Então, nesse caso, acho que é uma prova que o Fábio é um vereador bem coerente. Entre o que aconteceu e o que foi dito que aconteceu, e eu não sei da história e tudo mais, às vezes tem um abismo. Até porque... Mas foi proposto algo assim lá. Não sei dizer, não sei. Não. Eu vou contar a história. Uhum. Quem prometeu primeiro isso foi numa entrevista aqui do podcast com os possíveis candidatos a prefeito. Isso. Um deles... Eu lembro disso. Um deles prometeu. Por quê? Existe isso em Porto, em algumas ruas normais. E algumas... Na verdade, a turma tinha um ponto disso. Era lá em cima, lá na Areia Branca, né? então. Só vivia socorrendo gente lá de moto. Então, parada. a partir do momento que você regulariza, você evita a clandestinidade, né? Mas não é questão de clandestinidade. O acidente acontece do mesmo jeito. Não, é que o detalhe é o seguinte, algumas cidades já têm isso. Então, esse candidato a prefeito falou que ia tentar viabilizar e ele usou essa palavra rural, que eu não conhecia. Fez um videozinho, né? Tudo. Então, ele fez um comentário, na verdade. Mas não foi o Fábio. Não foi o Fábio, foi Não. o coisa. O que esse rapaz faz com a rede social do Fábio, por isso que é injusto. O Fábio não... A única coisa é que quase todo mundo coerente fala assim, olha, fazem isso clandestinamente, colocando em risco a vida principalmente dos espectadores. Porque a Rua Grau sem características coloca o espectador e o espectador vai. Sim. É aquela liberdade. Só que é o seguinte, é mais fácil acontecer. Então, se você regulamenta, é a mesma coisa de carnaval, é a mesma coisa de qualquer competição na rua, num desfile. Onde tem aglomeração, se você não regulamentar... Carnaval era uma festa pagã. Então, você tem que regulamentar para evitar... Ou evitar não, já fala, diminuir a possibilidade de dano. Diminuir. Porque evitar ninguém evita. Porque pode acontecer campo de futebol e tal. Você pensa, não deixa beber cerveja, garrafa, sabe? Sim. Então, é nesse sentido. Não é uma coisa ruim. Logicamente, é questão de prioridade. Então, vamos falar, eu vou fazer isso, eu vou investir X, eu tenho esse dinheiro para isso? Só que é um assunto que não... Viu, mas deixa pro dia que o Fábio vier aqui, ele conta a melhor história. Mas o que eu vejo assim, não foi ele, foi esse, provavelmente ele comentou em alguma coisa e o rapaz... Aí associaram ele. E outra, é muito daquela história. Você tem que olhar quem tá falando também, né? Tem repertório para isso, tem bagagem, né? Ou faz patacar, é um grupo politizado. Enfim, sem entrar no mérito, eu né? acho que fica assim, nas redes sociais, gerar polêmica e agredir É o que pessoa, dá é o que dá engajamento, engajamento, né? Então, a gente não pode... hoje eu vi um vídeo de um político, eu falei, puta... Ele falou 99,9% mentira. Mas, sim, de qualquer pessoa que come menino de política. Mas deu um monte de view e a turma acredita fazer o quê? Por causa da despolitização. Por isso que a gente tem que fazer programas também sérios. Na contramão. Você pode, liberdade total de quem quer fazer humor, mas sempre ter programas e acesso à informação. Porque hoje você consegue pesquisar tudo. Quando um cara fala alguma coisa, você dá uma pesquisada. E hoje é fácil. Hoje com a inteligência... Hoje o cara tem que ser muito preguiçoso se ele não fizer uma pesquisinha básica. Mas o problema é que a população é um pouco, como se diz, desavisada. Preguiçosa. O preguiçoso, mas não no sentido... Mas aí é o sistema. É aquele negócio... Agora eu vou te dar só um exemplo. Como eu ensino a minha Mas eu vou querer concluir a resposta dele lá. Quando a minha filha me pergunta alguma coisa, ela é minha filha. Se eu falar para ela, ela vai acreditar. Isso é lógica.
Mas, o que eu falo para ela sempre? Ela me pergunta, eu falo, filha, eu quero que você pesquisa. Não, pai, não interessa. Cata aí agora e vai fazer a pesquisa. Você vai ver 3, 4 lugares, você vai pesquisar e você vai achar a realidade. Mas você é meu pai. Sim, filha, só que eu tô te ensinando a não depender da opinião de ninguém. Então, quando você pergunta alguma coisa pro pai, eu vou lá e vou te ajudar a fazer a pesquisa. Você vai ver como que você vai pesquisar e saber da verdade. Porque hoje, aquela questão de você acreditar no primeiro que te fala, já é difícil. Exatamente. É aquela tal história. A opinião pública, durante muito tempo, foi a opinião publicada. Agora, não mais. Agora, a pessoa tem condições de tomar a sua própria conclusão. E voltando nessa questão um pouco dessa atuação, era isso, né, Mourão? Era da atuação do muro, de você... Isso, da questão de questionar eu a acho prioridade. Que a Câmara ela tem cada vez mais fortalecido e tomado a sua autonomia, em grande parte também por uma segurança que a gente tem com a estruturação da Câmara, com a presença de uma procuradoria interna, com assessores administrativos que auxiliam em tornar a coisa o mais profissional, o mais técnica possível. Desde 2017, também, se eu não me engano, a prerrogativa das emendas parlamentares, que é uma questão constitucional, que dá autonomia para que o parlamentar possa executar determinados projetos de pautas que ele tem afinidade, que ele tem um interesse, né? Então, acho que isso tudo são mecanismos que asseguraram essa autonomia. Uma Câmara totalmente desestruturada, sem as emendas, etc. e tal, nada mais é do que uma Câmara que está justamente refém do que o prefeito quer. Então, em Porto, nos últimos anos, tem acontecido esse processo de autonomia do Poder Legislativo, que só se cumpre com a postura individual de cada um dos vereadores. Nessa questão do muro, por exemplo, o negócio é muito simples. É de acordo com o interesse da sociedade? Estamos juntos, vamos apoiar. Não é? Então não vai. Não existe base que vota tudo a favor, oposição que vota tudo contra. Isso não é o melhor para a sociedade. O melhor para a sociedade é essa visão clínica, caso a caso, daquilo que vai beneficiar a sociedade num determinado momento. É aquela história de que essa palavra aí é mais usada na prefeitura. Não tem dinheiro, vírgula. Tudo é questão de prioridade. Você pode não ter prioridade para aquela situação naquele momento. Você falou sobre oposição, que eu tinha falado para a Thaís. Que ela falou assim, eu sou oposição. Eu falei, não é assim. Eu sou oposição. Você vai ser contra tudo. Não é questão de ser oposição. A questão é você saber o que é certo e o que é errado. Ir a favor e ir contra na hora certa. Agora, tem muita gente que é aquela questão de polarizado. Que tem que ser contra, porque não é do partido, é contra, vive contra, aí tem um projeto bom, o cara vai contra, porque ele é contra. É isso aí que você falou que eu acho certo, não tem que ser. E assim, eu falo não só por mim, mas pelos meus colegas que estão na mesma pegada, né? Que tem essa mesma visão. Tudo que for positivo, a gente vai somar. O que não for positivo, a gente contesta, mas no intuito de querer ajudar, né? De querer melhorar, de querer ajustar, etc. e tal. Então, eu acho que essa visão, que é muito particularmente do pessoal mais novo, né, tem, de certa forma, incomodado. Daí, nisso daqui, como que você enxerga nesse primeiro mandato seu e os primeiros meses, essa relação com o executivo de Porto Ferreira, como que é essa relação vereadores, prefeito, assessores, ela consegue ter diálogo ou está ruim para diálogo? Na sua opinião. Na minha opinião, eu acho que assim, de novo, puxando para a história. Primeiro ano de mandato é um negócio complicado para qualquer administração, em qualquer esfera. Você está falando da municipal, que talvez seja a mais difícil de todas, né? Então, eu acho que ainda nesse primeiro ano, a gente ainda pode contar esse fator do primeiro ano. A gente está ainda falando dos 6 primeiros meses, né? Então, acho que ainda dá tempo hábil para contar esse fator.
Dito isso, eu acho que há esforços de aproximar essa comunicação, mas ainda tem acontecido bastante ruído, bastante falha, né? Querendo ou não, o que muda na troca de gestão, na grande parte, é a liderança e o segundo escalão, né? O primeiro escalão e o segundo escalão é mais ou menos ainda, né? Então, a grande parte dos servidores são os mesmos, estão nas mesmas funções. Então, às vezes, então, o que muda... Não sei, o Mourão está fazendo que não, que eu quero ouvir a opinião dele. Mas, enfim, né? Eu acho que, em alguns pontos, aqueles que se manteve o time está rodando bem, né? Aqueles que se priorizou outras questões que não as questões técnicas, talvez estejam com alguns problemas. O que a gente vê, a possibilidade de cargos comissionados externos é muito limitada. Sim. É muito limitado. Totalmente diferente da visão de que existe uma vastidão, não existe. Existe cargos comissionados de carreira, né, Jorge? Que a gente chama de... Ou seja, tem que ser funcionário público. Sim. E tem que ser, às vezes, do setor com certas habilidades e formações. Uhum. Existe exigência de habilidades e, às vezes, de formação acadêmica. Sim, curso superior. O cargo que eu exerci como gestor de Casa dos Conselhos exigia o ensino superior. Então, né? Diminuiu muito essa possibilidade de indicação. O que a gente verifica é que, às vezes, a mudança governamental troca figuras por rincha, por questões que a gente chama de vingança ou antagonismo político. Não deveria ter. Porque se a pessoa é competente, se ela é um bom profissional e ela é de carreira... Mas isso aí envolve ego. Você teria que valorizar, porque eu tenho certeza que quem é de carreira, ele sempre vai defender o emprego dele e a prefeitura, independente do prefeito de plantão. Ele pode até apoiar um como é justo. Os eletivos são transitórios. Os servidores de carreira são permanentes, né? Tem funcionário público que já passaram por 4, 5 prefeitos e estão lá trabalhando no setor. Por quê? Tem vários setores que precisam de grandes habilidades que não é adquirido em um ano. Não. A pessoa, às vezes, ela vai fazer muito falta no setor se ela sair de lá. E esse é um parênteses. A prefeitura tem servidores públicos de alto nível. Né? Falando em servidores, só lembrando uma coisa. Como é que tá a questão de... Porque tem um amigo meu, ele falou que ele passou no concurso do Porto de TI, mas já está há uns 2 anos e não chama. Por que você vê muito essa questão de fazer o concurso e demorar anos? Depende do concurso que ele fez, quantas vagas abriu, como que foi a convocação, né? O concurso geralmente tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por 2. Ele teria que ver primeiro no edital quantas vagas... Não chamou ninguém. Não chamou ninguém? Não chamou ninguém. Então precisa... É isso que às vezes eu acho estranho. Teve o concurso do obrigado bombeiro. a pelo menos chamar um. Sim, se abriu vaga, tem que chamar. Pelo menos a vaga, muito né? tempo, a não ser muitos anos. A não ser que tivesse a cláusula que não tinha vaga e a cadastro reserva. Mas dificilmente. Reserva. Não, porque se já abriu o cadastro reserva, é o contrário disso, né? Que é chamar mais. Né? Então, o que acontece? Provavelmente ele teria que ir atrás do edital. Então, a gente sugere que esse pessoa concursada, ele vá atrás do edital, verifique e, se puder, procure ajuda. Abra uma ouvidoria, um questionamento. E se não tiver, vai na Esse Câmara, canal é muito importante também, né? Muita gente não sabe, né? Que tem a possibilidade de um canal digital de ouvidoria. Você pode fazer um questionamento para a prefeitura e vai ser respondido em 15 dias. Em outras carreiras, Jorge, já chamou, eu vejo, porque toda semana sai. Tanto no Diário Oficial, que é publicado no Jornal do Porto, como você vê também na portaria que nós achamos, e eu achei também depois. Eu não sabia que estava aqui. Ou não tinha quando eu fui olhar. No site. Você no site. Mas foi fruto do requerimento de sugestão. Porque daí agora eu achei. Porque é maior publicidade, né? Os decretos já tinha, mas a portaria foi incluída. Foi incluída, então, porque não tinha. Daí, então, algumas carreiras já chamaram assim, 30, 40. Auxiliar administrativo, educador.
Motorista teve aqui esse problema aí de desvio de função, bombeiro, tudo. A única coisa, o que aconteceu com a prefeitura? Daí é outro problema de gestão. Ela está com um estrangulamento na folha de pagamento. É um problema que também, eu acredito que é da saúde pensar curto, médio e longo prazo, a folha de pagamento da prefeitura, vocês terão que fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Por quê? Qual que foi a desculpa de não dar o reajuste integral da inflação, que não era tão alto, né? Não, 4,83. Até guardei o número. Porque vai estourar, O ano que vem vai dar a mesma coisa. Daqui 3 anos vai dar a mesma coisa. Se não fizer uma política de curto, médio e longo prazo. Estudar o que está acontecendo na folha e propor soluções. Porque senão vai chegar um momento que não vai poder contratar. Olha... Que é o que você falou, a questão da aposentadoria também. A Porto Prévio. Vai ter que pensar por quê nós estamos. Porque está muito próximo da lei de responsabilidade. Tem que aumentar a arrecadação para diminuir ou diminuir a folha. Eu acho muito difícil diminuir a folha. Então, você teria que aumentar ela. Só que as perspectivas no futuro é não aumentar muito a arrecadação. Por 2 fatores. Vai ter um agora gravíssimo, que se for aprovado, que é a questão do imposto de renda. Por quê? O imposto de renda retido do funcionário municipal volta para a prefeitura. Não vai... Com a isenção de 5 mil... De mil, o que acontece? A prefeitura vai receber, pelas minhas contas, 500 mil a 600 mil por ano a menos. Do imposto que é retido do funcionário que fica com ela. Não vai para o governo federal. Segundo, com a reforma tributária, vai unificar, não vai ter mais o ISS separado. Vai estar junto com o IVA lá do governo estadual. E vai ser uma briga de cachorro grande entre o governo estadual. Por isso que a gente fala que a importância da política estadual. E ninguém dá valor para ela. Porque a arrecadação dos municípios vão estar atrelada ao governo estadual. Porque vão ter 2 IVAs. Um federal e um estadual e municipal. 2030. Vamos pensar assim. É 2030, mas só que é o seguinte... Já tem que começar agora. De novo, senão você vai chegar no ano, não tem dinheiro. Então, você tem que começar a pensar o que você vai fazer... Porque daí E até soluções federais também, para um problema que foi problema, né? Porque eu sou favorável a essa questão da isenção no imposto de renda, acho que tem o interesse social e tudo mais, só que, da mesma forma, que o governo federal ajude a pensar soluções para a implicação a nível municipal que isso vai criar, né? Tanto é que daí a gente vê a movimentação. Os prefeitos estão querendo que o governo federal venha e reponha esse dinheiro. Tá? Porque é uma lei federal e tal. Mas é porque ninguém falava que o dinheiro ia para o estado e para o município. Olha só como a população era enganada. Todo mundo achava que o imposto de renda ia para o governo federal. E não vai. Quer dizer, muda... Opa, pera lá. De novo, porque há muita discussão que o problema é em Brasília. Eu tenho uma visão diferente, tá? Eu acho que os grandes problemas começam nos municípios e coisa. Por mais que a turma critique o poder federal, e não importa que governo, ele está mais organizado. Ele é mais transparente. Ele é mais fiscalizado. Enquanto que o municipal não é. Tanto é que a gente verifica que muitos funcionários, muitos prefeitos e até vereadores não entendem muito, né? Por isso que você falou uma coisa importante no começo. Que agora o vereador tem que ser mais qualificado. Ele tem que ter o conhecimento. Né? Vocês votaram a lei de diretrizes orçamentárias. Vamos votar, né? Mas normalmente a turma ainda vota porque conhece, não porque tem capacidade. Exatamente. Vota porque
é amigo há mais tempo, porque mora mais perto, porque pediu o voto primeiro. Você tem Isso. várias justificativas. Mas o que deveria pesar mais? Qual que é mais preparado naquele momento? Porque às vezes a onda já passou também, né? Então, você tem que ter a humildade de saber que a escolha compete. Qual tá naquele momento mais... É igual quando o técnico vai compor os jogadores. Um pode ter o nome que for, mas ele tá em condições físicas adequadas para jogar? Ele tá Não preparado. tá. Ele tá preparado? Não tá, né? Porque eles... Eu não sei se já votou ou se só está em A discussão. gente só fez a reunião da comissão, E é que audiência pública, a audiência, né? Da é LD. que daí eu fui no relatório e vi. Você pode ver que a projeção é de 4 a 5 anos de arrecadação. Uhum. Daí eu fiquei dando uma olhada lá. E as possíveis... Eu falei... "Ih!" Mas é um pouco assim, ó, na previsão você vai um pouco pessimista, Não, você não. já joga um pouco para baixo, não, né? não. Mas é por isso que eu estou dizendo. Só que é uma previsão. Uhum. Você concorda comigo? Qualquer fator altera isso, né? ó. Uma pandemia não alterou, Então, né? só que por isso que eu estou dizendo. Então, se ele teve que fazer essa lei, não era para o executivo e também legislativo ter uma equipe preparada para pensar. Uhum. Porque no poder público a gente não pode ficar só resolvendo o problema de ontem. Não é só apagar incêndio. É. E é isso que eu tenho, já aproveitando para falar um pouco das ações que eu tenho tentado encabeçar, se você se deixar levar pela onda, você passa os 4 anos apagando incêndio. Ou seja, resolvendo conflitos, que é importante também, você está lá para isso. Só que você também tem que ter uma agenda propositiva daquilo que você se comprometeu em campanha, você assegurou que você iria, que nem o meu caso, Tentar fazer. Valorização dos professores, valorização do servidor público, ampliação das políticas de preservação ambiental e discussão de mudanças climáticas em âmbito municipal, setor da cultura. Então, se você também, ao mesmo tempo, não concilia o apagar incêndio com uma agenda propositiva dos projetos, das pautas que você defende, você é engolido pela correria, pelo sistema e tudo mais, né? Então, de novo, elogiando essa gestão de forma como um todo da Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara ela está muito atuante e os holofotes estão sobre a Câmara nesse momento como nunca tiveram antes. Porque é da Câmara, nesse momento, que se espera o protagonismo das ações, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente tem, à medida do possível, correspondido a isso no fato que os vereadores estão atuantes em termos de matéria, em termos de visitas, em termos de fiscalização e criando, na prática, aquela teoria da autonomia do Poder Legislativo, que é um negócio... fundamental para a democracia. Né? Qual que é a sua visão de Estado, assim, dizendo? Você quer mais controle? Você quer mais liberdade? O que você vê Que Estado, em geral? O Estado que eu falo, governamental. Mais liberdade, lógico. Já respondendo de cara aí, sempre mais liberdade. Porém, deixa eu pensar como que dá para enquadrar em algum termo a resposta. Vamos dizer assim, você é a favor hoje de uma lei trabalhista, tipo ter uma carteira de trabalho. Você acha que isso ajuda? Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de sucateamento e precarização do mundo do trabalho. Então, o discurso da flexibilidade, ele é positivo, né? O Uber, terceirização, etc e tal, por um ponto, não nego as vantagens. Mas eu também acho que há um processo de sucateamento das relações de trabalho, esvaziamento. Tem, inclusive, um documentário assisti esses dias que fala sobre isso. Está no YouTube, acho que é a uberização do trabalho, que é um termo que surgiu usando a questão do Uber, porque é a comodidade de você fazer a jornada que você quer, você trabalha onde você quer, mas se você bate o carro, que segurança que você tem, né? E tem o outro lado da moeda também. Então, sempre a favor da liberdade, porém, eu acho que também é importante que o Estado tenha a sua função de exercer um controle organizacional na sociedade, porque senão é a barbárie. Sim, a Austrália, por exemplo, eles põem lá um mínimo de hora trabalhada. E aquilo está estipulado. Porém, todo o seu trabalho
é verbal. Você não precisa de um documento preenchido, sabe? Você não precisa de uma burocracia. Não tem nada disso daí. Então, você não vê uma pessoa na Austrália para falar assim que está desempregada porque ela está desempregada. Ela está desempregada porque ela quer. Essa que é a diferença. Agora, aqui, muita coisa fica restrito justamente por causa de lei trabalhista. Eu acho que só tem o trabalho, o desemprego, que é uma taxa relativamente alta, e tem o que estão empregados, porém, muitos no trabalho informal. O trabalho informal, eu acho que ele tem que encurtar. Sabe, assim, eu acho que tem que diminuir o trabalho informal, porque o trabalho formal dá mais segurança para o trabalhador, mais estabilidade para o trabalhador. É o ponto de vista. Eu acredito sim. Aí tem uma parte histórica, né? Até o século XIX, não havia nenhuma proteção estatal. Era livre e, com isso, dependendo do lugar, havia uma superexploração do ser humano. E depois que esse ser humano não conseguia produzir mais, ele ia para a rua e ficava na mendicância. Certo? Por quê? Ele Esgotou a força de trabalho dele. Tirava tudo que ele podia dar. Como não havia nenhuma proteção social, vai para a rua. O Estado foi sendo criado, e isso começou na Europa, não foi em outro lugar, foi na Europa, e o Estado foi surgindo. Às vezes era um rei, um imperador, né, que criava, porque existia ainda em muitos países a monarquia. E nem sempre a monarquia era totalmente constitucional, que a gente fala parlamentar. A mais evoluída, em termos parlamentares, era a Inglaterra. Mas o parlamento era dominado pela burguesia ou pela nobreza. O proletário não tinha direito. Primeiro porque ele não sabia ler e escrever. E para participar do parlamento tinha que saber ler e escrever. Como 90% dos trabalhadores eram analfabetos, não entrava. E em alguns países tinha questão de renda. Para você participar da política, você tinha que ter renda. E renda era igual a terra nessa época. Isso até no Brasil. Então o Estado foi criando. Tanto é que no Brasil só foi sendo criado as regras trabalhistas na década de 30. Com Getúlio Vargas para cá. Ou seja, agora está... Isso já gera um outro comentário que eu penso sobre a questão do poder do voto. Então. Eu não concordo que o voto tem que ter o mesmo poder para qualquer pessoa. Mas daí isso é uma outra discussão bem grave. É como se fosse um peso, igual lá nos Estados Unidos, tem um peso. Então, mas não, daí em todos os lugares tem um peso. A maior parte é o peso censitário, dinheiro. Mas poderia criar uma regra. Só vai votar quem passar numa prova. Só vai votar quem fez determinadas atividades. Você pode criar, é um peso. Sim. E daí você exclui a renda. Tem que... não, eu penso assim, tem que ter uma certa... Mas é que nem profissão no um Brasil. certo funil, uma certa peneira. É igual um vereador. Um prefeito, um presidente, seja quem for. Tinha que ter um mínimo. Mas você não presta o Enem para fazer coisas tão assim. Por que não tem um mínimo para você colocar na política? Pode ser que no futuro vá chegar nisso. Porque já teve. De novo, aumentou o acesso à política. Hoje está muito mais o mundo inteiro, mais democrático hoje do que há 100 anos atrás. Porque a turma esquece, assim, democracia, voto universal, participação de mulheres, jovens, é tudo pós-Segunda Guerra. No Brasil... É ontem na história. Timeline na história, a gente é um risquinho. Não, em termos de democracia. Sim. Então, a turma pensa assim... Há 100 anos atrás, 150 anos atrás... 100 anos atrás, minha bisavó já era viva. Já. Mas vamos... sua bisavó ainda atuante da história. Mas vamos pensar assim. Em 1870, no Brasil, 90% da população não era considerado nem ser humano. 90%. Nossa. 98 é analfabeto. Mas não, era escravo. A turma não entende isso, que há 150 anos no Brasil, 90% da população não era considerado nem ser humano. Era considerado outra coisa.
mercadoria... Uma mercadoria como qualquer. falante, tem um nome em latim que é esse termo. Então, é por isso que o Estado foi criado, em parte, para isso. Agora, por isso que eu falei, defender a diminuição do Estado, tanto é que em vários países o Estado está diminuindo as atividades e jogando para a iniciativa privada. Por quê? Existe uma certa pacificação nas relações sociais. Porque, na verdade, a gente vivia uma barbárie. O Estado... É o que eu falo, hoje a gente está vivendo uma questão que já não é mais para se criar lei, é para se desfazer as leis antigas. Que tem muita lei absurda, muita lei ordinária que tem que ser desfeita. É que o detalhe é o seguinte, no Brasil, com a cultura portuguesa, né, tudo tem que pôr no papel. Depois de viver em Portugal, eu entendi muita coisa. Você morou em Portugal? 1 ano e 8 meses. É que é uma outra cultura. Mas Não parece, eu viajei um pouquinho já. Eu queria aproveitar, Felipe, que você é da educação. Mas eu sou social-democrata, igual o Mourão aqui também, que eu assisti essa parte também. E depende do lugar que a gente está, vão chamar você de direita. Você vai dar aula, ele está dando aula, né? E nós que damos aula com bastante aluno, dependendo do público, professor, você é muito de direita, você é muito conservador. No outro lugar, professor, mas você é muito esquerda, muito para frente. Então depende um pouco. É muito subjetivo. Por isso que ele gostou muito da questão do libertário, porque ele entendeu. Por isso que diz muito mais de quem está falando do que quem está... A gente não interessa se é de esquerda ou se é de direita. Ó, a ideia é boa. A ideia é boa. Foda-se de quem é. Ó, a ideia é ruim. Foda-se de quem é. Agora... E essa daí é uma expressão que usava em Portugal muito. Acostuma, tá vendo? Tem que falar com sotaque, né? Foda-se, né? Felipe, na educação, você está na comissão e tendo conversado com várias pessoas que trabalham de final de semana, à noite, e tem muitas mulheres. E muitas mulheres jovens, na faixa aí de 30 anos a 50, você vai falar, pô, jovem, geralmente são mães, e às vezes de filho pequeno. E há uma reivindicação, assim, que eles não têm com quem deixar os filhos. Por quê? Com esse negócio do trabalho, final de semana, serviço, o que acontece? As creches não funcionam no finais de semana, municipais. Daí essa mãe tem que pagar para alguém. Então ela já não ganha bem e tem que deixar o filho com alguma pessoa e remunerando. Por quê? Às vezes, a sogra, o sogro, tudo trabalha de final de semana. Por quê? Então, em algumas cidades... E uma coisa liga a outra, né? Às vezes você vai deixar a criança com uma pessoa que você não tem muita confiança. Existe toda uma questão. Então, como vereador, a gente gostaria que você pensasse nessas pessoas, nessas trabalhadoras que têm filhos e que elas trabalham, às vezes, até 10 horas da noite no mercado, até 10 horas, só mercado, mas se for num bar, tenta verificar a quantidade de jovens mães que estão lá. E elas não têm com quem deixar os filhos mais. Muitas vezes o filho fica em casa, filho de 7 anos, de 5, de 4. A gente fala assim, o de 7 cuidando de 5 e cuidando de 4. Com o celular na mão e um perigo, porque está lá no bairro, distante e tal. Talvez o poder público, porque o salário dessa turma é baixo. Elas não têm condições de pagar uma coisa privada. A média salarial do ferreirense é baixa. Então, né? E nesses empregos... Então, se ela for gastar por final de semana 50, 100 reais de hotelzinho... Eu tenho até uma ideia em relação a isso, né? Que é um problema não só de final de semana também. A maioria das creches, elas não são de período integral. As que são, elas estão quase todas preenchidas, né? Então, muitas vezes a criança tem o acesso à creche, tem a vaga, zerou a fila de creche nos últimos anos. Mas não é integral. Mas não é integral. Então, ainda está num processo de ampliar o número de vagas da creche integral e tudo mais. Para ficar meio período, nem sempre contempla a demanda daquela família, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão também, que é, historicamente, a creche Roberto Henrique e João. Então, que prestou durante muito tempo serviço. Eu acredito que assim, o município, uma vez que está autossuficiente em vaga de creche, limita o convênio e tudo mais, mas eu acho que se mudar um pouco
o perfil, mudar um O pouco o foco. viés, você pega uma lacuna que o poder público não consegue suprir naquele momento, que é a vaga integral na creche, e às vezes um contraturno de final de semana, algo do tipo, e delega para uma entidade. Para isso que serve os termos de fomento, os convênios, tudo mais. Uma forma também de você salvaguardar o belo trabalho, a excelente estrutura que a creche Roberto Henrique João tem Agora, também, você quer ver uma coisa interessante da Austrália? Se você tiver um filho, você é obrigado a ficar com ele até os 5 anos de idade. Não tem creche. Olha só. E é uma coisa que eu achei legal lá, porque você quer ter filho, você tem que ter contato com seu filho, não fazer o filho e largar na creche, trabalhar. Porque hoje, se você for prestar atenção, não tem mais contato com os pais e os filhos. E aí o povo fica naquela questão, acha que vai mandar o filho na escola para ser educado. Educação a gente tem que ter em casa, é o pai e a mãe que tem que dar. E aí a pessoa só quer fazer filho, vai fazendo filho, vai fazendo filho. Uma coisa que eu achei interessante também é de um filme muito antigo, que passou a fazer sucesso agora, chama Idiocracia. Já ouviu falar desse filme? Não, talvez tenha visto alguma coisa, mas não tem. Eu não vou adentrar dentro dele, mas assiste para você ver. Aham. Já deve ter mais de 10 anos esse filme já. Ele está sendo muito comentado. Por quê? Ele está acontecendo hoje, cara. Aham. O que os caras fizeram num filme de comédia. O povo que tem um QI mais alto entende a situação e fala, não é o momento de ter um filho. Os de QI baixo vai fazendo igual coelho. E aí o que acontece? No filme vai se passando, chegam num futuro que os QI baixo dominou. Por isso que chama Idiocracia. Mas assiste pra você, é um filme muito bom. Tem um que chama Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que fala dessa questão do trabalho que a gente estava comentando, tudo. Dá um pouco dessa linha histórica aí também, né? Agora, no caso do Brasil, é que muitos casais são obrigados a trabalhar os dois. Ganham pouco, tem poucos Sim, filhos. não. Não é Eu não estou generalizando. Quando eu falo assim, que porque tem que ter mais porque contato... Você pega assim, acho que metade da mão de obra de algumas indústrias já são mulheres. Como no passado era. Só que no passado tinha abundância de mão de obra e as famílias eram grandes e normalmente a mãe não trabalhava. Fiação, era só mulheres. Mas casava, o que acontecia? Ia para casa. Por causa da cultura. E tinha bastante filho e cuidava. Agora, a gente vê que casais têm 1, 2 só, Jorge. Só que a vida deles... Mas assim, a gente está falando justamente o que está acontecendo. Com um QI já mais elevado, que entende a situação. Não, mas é a maioria. Por quê? O que está acontecendo? Só para você ter ver. O ano passado foi a menor taxa de natalidade que o Brasil teve. E esse ano está caindo. E Porto Ferreira, a mesma coisa. Porque outro dia, numa reportagem lá da Rádio Mas Comunidade... a IA vai também tirar muito emprego. Não, mas... Muitas pessoas deixarão de existir automaticamente. Mas o que eu estou dizendo, assim, que houve entrevista, ela estava falando da maternidade. Tal, de ter a maternidade e tudo. Eu falei assim, se preparem, porque a maternidade tende a ficar cada vez mais ociosa. Hoje já é um nascimento cada 2 dias, na média, né? A gente fala assim, no ano vai dar mais que 365. Dá mais que 365. Você está falando de Porto Ferreira. Mas se você pegar de Brasil é a mesma coisa. Porto Ferreira está na média, tá? Caiu muito nas outras áreas mais pobres. É lógico que no norte, devido a as comunidades são mais espalhadas. Escolarização, acesso à prevenção, né? Já vou para os agradecimentos aqui. Então, a ideia é essa, de você pensar, principalmente dessas mulheres trabalhadoras, porque elas são batalhadoras normalmente. Comprar o terreno, construir sua casa. Em Porto Ferreira é caro isso, né? Fica em 150, 200 mil reais. Caríssimo. Entre terreno e casa, você pode ver que nos bairros... Pequena. Casa de 30 metros quadrados, porque o terreno é tão caro. Então, ele pega o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que agora foi para 190, mas antes eles tinham que comprar o terreno... Quantos por cento está dando hoje? Tem uma porcentagem, né? O quê? O financiamento lá tem uma porcentagem. Não, do Minha Casa Minha Vida para o nível 1 é 100%. 100%. É o nível 1, que é 190, tem um subsídio e tal. Daí, conforme você vai querendo um valor maior, a sua renda maior,
vai diminuindo o que a gente chama de subsídio do governo. Mas você concorda que para comprar uma casa, né, um terreno, casa de aproximadamente 150 mil, o quanto que os dois têm que trabalhar quando está na faixa etária dos 30 anos? Né? Isso se for à vista. Se for parcelado, não é então, 150 mil, é 300 mil. Né? Não, porque vai ser parcelado, então a parcela vai Você ser... comprar alguma coisa hoje de 150 mil, você tem que ter um salário de 20 conto por mês. Não, mas ele vai parcelado. Então, aí a renda familiar para 3 mil dá. Você faz um financiamento. Cálculo. Com cálculo. 420 meses, né? Para pagar em 20 anos. Não, 30 anos. 30? 30 anos. 30 anos. Senhora. Daí vocês vão falar, é o que pode. Não adianta, é que eu falo assim, existe uma parcela da população que tem condições de comprar à vista, mas isso é 10, 20% da população. 30, 40% consegue pagar em 10, 20 anos e o restante tem que perder de vista, porque o salário nosso, a renda nossa ainda é baixa. É nessas trabalhadoras. Porque cada vez mais elas vão trabalhar em fábricas. Por quê? A mão de obra feminina é a que está conseguindo repor. Ela é dominante em quase lugares. Outro dia eu entrei num supermercado... Nas cerâmicas, que é o referencial da economia de Porto Ferreira, quem domina são as mulheres. Por isso que eu estou dizendo, então são várias indústrias. Daí você vai no setor de serviço, eu entrei num lugar e eu vi 15 pessoas trabalhando. Não tinha nenhuma pessoa tudo sexo feminino. Eu olhei assim e falei, caramba, mas antes era... Mas você sabe que também, às vezes, tem uma preferência para o local em contratar mais mulheres, né? Então, não... Queira ou não, tem tipo assim, tem locais de trabalho que a mulher vai fazer muito melhor o serviço do que um homem. Mas é por isso que eu estou dizendo, a mulher é trabalhadora. Eu nem vou falar em questões, senão vão me chamar de machista. Não, mas o que eu vejo é o seguinte, que a mulher está trabalhando. E, às vezes, ela quer ter um filho, 2. E daí ela tanto é que a redução da natalidade não parece. Porque tem muitas mulheres que estão com a vida tão agitada que ela fala, se eu tiver um filho, eu vou me comprometer. E a idade reprodutiva tem um máximo, né? Não dá para a pessoa ter filho depois de aposentar. Ela tem uma faixa etária que ela tem que engravidar. Mas por quê? Quando que a pessoa vai aposentar agora, né? Não, é que eu estou falando porque estou dizendo como que a vida melhora. Sim, no meu com caso, certeza. Eu falo assim, poxa, depois de tanto... Seu filho teve... Foi neto, né? Neta? Tem uma neta e vai vir 2 agora. O neto é o mais velho. Não, é do mais novo. Ele casou, teve filha com 27 anos. 27 anos. E o mais velho... Se for ver, você vê que a faixa etária de pessoas que estão tendo filho estão aumentando. O mais velho, que é o Arthur, a Mayla, vão ter também filho com mais de 30 anos. É a tendência agora, você né? Tá entendendo? Por isso que eu estou dizendo. Então, no meu caso... O Japão está incentivando o casamento e tudo mais, porque zerou a população ativa, né? Então, você concorda que essa mulher com 30 anos está trabalhando? Sim. Vai ter filhos? Então, tem que ter... E daí você vai no final. Então, é para vocês pensarem como vereadores, um projeto. Eu acho que sua ideia da Henrique João, fabulosa, pode fazer um projeto piloto, mesmo que não atenda todo mundo. O que tem que começar. É criar política pública. Demanda que existe, vai ser um serviço de qualidade. Vai ter os aproveitadores. Daí, em todo lugar tem. Vou deixar o filho lá para passear. Não seria essa a lógica. Mas tem que Mas criar. você não pode supor má fé. Má fé, né? Não. Então, isso você tem que... Por esse lado, exatamente, não faz nada. Não, por isso que é que tem gente que fala assim, não pode fazer... Eu falo, não, mas quantas mulheres estão trabalhando? Você vai numa lanchonete, você vai ver a atendente, a mulher. Eu acho que a índole de uma pessoa de catar simplesmente o filho e largar lá para passear é o tipo de pessoa que nem filho deveria ter. Vai ter, né? Não, eu tô falando, é um QI da menor do que E que se trata, com certeza, de uma minoria que... né? Tem, lógico, eu sei que existe, tem. Mas é sempre minoria. Eu sempre falo, é que ser correto, fazer
certo? Ser uma boa pessoa, ser fraterno, ser solidário, é como se fosse obrigação. E quando um sai da regra, ele que aparece. É que nem notícia de crime. Dá a impressão, do jeito que vê em alguns programas da tarde, que tá morrendo de homicídio. Jornalismo pinga-sangue, que a gente chama. É como se tivesse homicídio, Corre na TV. sim, 10, 20 por dia naquela cidade como Porto Ferreira. Agora, imagina um recorte em São Paulo, meia hora de programa, 21 milhões de habitantes, é lógico, você enche a pauta só com casos de violência mesmo, né? Você pode ver, então, mesmo se a gente falando assim, homicídio, né? Ou mesmo que seja um latrocínio, alguma coisa, é pouco. E se você pegar no total do país, morre 40 mil. Tudo bem, mas quantos habitantes tem um país? Quantas mortes? Só que, lógico, a gente falar desse jeito, falam que, você não tem carinho. Subestimando. Uma só é importante. Claro, para mim é importante, mas é que nem acidente de trânsito. Quanto mais moto tiver, quanto mais carro tiver, aumenta a possibilidade. Tem projeção, né? Então por isso que criar mecanismo. Gente, desde já eu queria também reforçar os agradecimentos a vocês por essa oportunidade. Se deixar, você já percebeu, né, Jorge? A gente vai longe. É assim mesmo. História, filosofia, política, vai tudo E misturado, olha que a gente né? não colocou guloseimas, as coisas aqui em cima que eu tô Se tiver, vixe Maria. E fica aí até, eu vou me convidar para voltar mais vezes também, se vocês forem dar sequência rotativa, né? A ideia nossa, cada vez mais, é que eu falei, é colocar o estúdio a serviço da população. Lógico, a gente tem vários projetos, tem que viabilização econômica, tudo, mas a ideia é aproximar a população, porque eu espero que em 2028 a população não fale, vocês só vêm falar de política, né? Eu não quero ouvir mais isso na minha cabeça. Por quê? Vão falar de política, não de partido. E eu vou te dar um spoiler. Vão falar isso. É normal, né? Não, mas pelo menos... Mas você tem que ser escravo da sua consciência. E falar assim, não, olha, pessoal, vamos ver. Mas... E mostrar. E as redes sociais servem para isso, para fazer corte, para colocar... Ou seja, a gente sabe que assistir precisa gostar muito o tempo todo, mas quem sabe a gente faz um resumo. A gente já fez um Cataís, a gente fez um resumo legal, escrito, colocamos no site Porto Ferreira hoje... Apareceu ontem, mandamos para... Ou seja, a gente está conseguindo com as novas tecnologias. O Jorge aí, ele é extremamente autodidata e tem trazido... Que como eu tô sozinho, é ruim às vezes de eu conseguir Não, ô Jorge, parabéns, porque você falou que você estava nas duas funções e saiu muito bem nas duas, porque estava tanto na pergunta como no teclado aqui do parece aquele joguinho que você tinha que pisar nas luzes, assim, né? Eu não lembro, aquele Guitar Hero. Guitar Hero, É a primeira vez que eu tô usando esse módulo, na verdade. Esse aqui é um módulo de DJ e eu adaptei ele para trabalhar pra poder com corte cortar de vídeo. Não, tem que trazer o Matheus. Porque não sei se ele tá ficava lá assistindo, na depois eu vou falar para ele. Fala para ele que e as câmeras... O Matheus é um amigo meu que vinha fazer essa parte da técnica, tudo tem um recurso mais tecnológico. Mas agora tá... Olha, se ele vier e ver os equipamentos que o Jorge fez, como se diz, as inteligências... vão se... Aqui é baseado numa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, aí que eu penso, eu preciso automatizar isso, porque eu tô sozinho. Se eu não automatizar, eu não consigo fazer. Então, eu vou pensando nessa questão. Você não tem noção o que é IA que está rodando no áudio ali agora. Olha só. Para poder controlar justamente para evitar ficar... Porque se eu chegar perto do microfone ou afastar agora, eu tenho recurso lá que é como se tivesse um operador abaixando e aumentando o volume. Olha só, por IA. Por IA. Gente do céu. E eu vi uma matéria, ele falou, o mundo como nós conhecemos termina em 2027 por conta da IA. Fecha aspas, porque quem disse isso não fui eu, foi um cara que lançou um artigo de opinião, acho que na Folha, esses dias aí. E a ideia é otimizar mesmo o serviço. Mas a IA, os efeitos dela ainda são desconhecidos, isso é fato. A gente estava conversando ontem sobre essa questão. A gente não tem recurso financeiro para botar uma pessoa para trabalhar. Então, a gente não tirou o serviço de uma pessoa. A gente melhorou o serviço porque não existia uma pessoa. Não tinha como contratar um operador de áudio. Aí que é a questão. Porque se tivesse contratado, não daria para fazer. Exatamente, não teria dinheiro. porque não teria condições financeiras. Né? É isso que o pessoal... Então, a IA vai ajudar muito nisso. Você conseguir produzir
naquilo que você não tinha como. Eu acho que assim, ó, tudo vai se acomodando, né? Quando surgiu a TV, o pessoal falava que o rádio ia desaparecer. Não desapareceu. Não. Quando surgiu a internet, o pessoal falava que... Então, tudo vai se Tudo se acomodando, vai se adaptando. É a característica humana mais importante. Você acredita em Darwin? Ele existiu, né? Não, eu falo, você acredita na teoria de quando em Darwin é a teoria Sim, dele. exatamente. É o que eu falo, eu sou darwiniano. Eu falo, a lei de Darwin, o melhor se adapta e sobrevive. E ele falou, quem sobrevive não é a mais esperta, mais inteligente. É o que melhor se quem adapta. melhor se adapta, exatamente, né? Muito obrigado pela participação aqui. Adorei o bate-papo. Tanto é que foi 1h30, você nem, mais que isso, que eu cheguei antes, né? Você nem vê o tempo passar. Quando Então, o convidado tem hora para ir embora, ele mesmo faz o encerramento. Mas não, mas é porque eu trabalho em rádio também, então eu já até... eu agradeço muito, Felipe, e sempre que precisar da gente, tiver ideias, Agradeço. estamos aqui abertos. Boa noite, né, Jorge? A gente É faz isso aí. o encerramento aí. Boa noite para quem nos ouviu Viu aí, também. agradeço. Obrigado pela Sim, audiência. sim. Hoje foi, assim, um experimento, porque a cabeça não fica muito centrada. Você tem que ficar meio preocupado com se vai dar certo. Eu tenho, às vezes, corre o olho ali para ver se foi cortado, se está certo. Não tem ninguém para monitorar lá. Aham. Mas foi 100%. Obrigado. Sua Obrigado participação. valeu, Jorge Mourão, sempre brigadão aí. Prazer, mais uma vez, participar com vocês aqui. Radar aleatório. Radar Cumpriu aleatório. com o nome mesmo, porque foi aleatório, né? Não, mas é essa a ideia. É pra ser mesmo, isso que é legal, porque mostra o outro lado. Foge do discurso engessado, né? É, porque é um diálogo, é um bate-papo. Aham. Não é entrevista. Exatamente. A turma tem que entender Foi que criado para não ser um padrão. Aham. Para não ter padrão. Para não ficar fixo numa coisa só. Ah, tem que seguir um padrão. Não, é aleatório. Esse tá E cumprindo é a um palíndromo proposta. o nome também. Não sei se você percebeu. O quê? O nome. Radar. Radar. Dá uma olhadinha, quer ver, ó? Vamos lá. A palavra radar. Lê ela de trás para Fica... frente. Radar. radar do mesmo jeito. Olha só, Tudo é meu. pensado. Tudo tem o... tudo é pensado. Legal, Então é isso aí. A gente está encerrando. Na próxima, que der certo, a gente vai passar por todos os convidados que vão vir de vereadores Legal. aqui, né? Se nenhum deles desistir e tal. E aí a gente vê. Se tiver de projetos, se quiser falar algum dia, ó, eu tô com uns negócios legais, a gente combina e faz. Bora, aqui. com certeza. O Faz horário nosso. também, às um vezes, debate. mesmo fazendo ao vivo, pode fazer em outro horário, Sim. porque às vezes a gente não pode ficar preocupado só com a audiência ao vivo, e sim porque vai ficar armazenado Isso, e as pessoas vão ver ao momento que puder. A vantagem da tecnologia é essa. Você não precisa ficar em frente ao rádio ou à televisão. Você replica, né? Replica e vai ficando e vai replicando. Isso é importantíssimo. Show. Beleza, então a gente encerra por aqui. Até a próxima.